Olá, eu sou o professor José Paulo e este canal é o portal Conhecendo. Aqui neste canal nós vamos tratar de assuntos diversos e muitas aulas de física do ensino médio. O objetivo das aulas de física do ensino médio é dar para vocês uma fundamentação necessária para que vocês possam entender física, possam compreender física e possam se apaixonar pela física. E o segundo objetivo é fazer com que vocês consigam resolver os exercícios de física com bastante facilidade. Bom, agora nós vamos assistir uma vinheta produzida pelos meus netos Guilherme e Aline e em seguida nós vamos passar as aulas de física, ok? Bom, hoje nós vamos fazer um resumo da eletrostática, ok? Então vamos lá. A eletrostática, ela estuda as cargas elétricas em repouso. E as grandezas básicas da eletrostática são força, campo elétrico, potencial elétrico, cargas elétricas, distância e a constante eletrostática do vácuo. A constante eletrostática do vácuo, ela mede 9 vezes 10 a nona newton vezes metro ao quadrado por coulomb ao quadrado. E nós temos aqui as fórmulas da eletrostática. Nós temos a fórmula da força, nós temos a fórmula do campo elétrico, nós temos a fórmula do potencial elétrico. É interessante notar que esses fenômenos da força elétrica, do campo elétrico e do potencial elétrico, esses fenômenos, eles existem na natureza. O que essas fórmulas fazem? Elas representam, elas traduzem matematicamente o comportamento desses fenômenos. Então essa fórmula da força elétrica igual a K, que é a constante eletrostática, vezes a carga 1, vezes a carga 2 sobre a distância ao quadrado, ela traduz o fenômeno da força elétrica entre duas cargas. Então essa fórmula ela representa, ela traduz a força elétrica entre duas cargas. No caso do campo elétrico, nós sabemos que o campo elétrico é uma região ao redor de uma carga. Então essa fórmula do campo elétrico, essa fórmula traduz esse campo em volta dessa carga. Ela representa matematicamente esse campo em volta dessa carga elétrica. Nós temos aqui o potencial elétrico de uma carga elétrica a uma distância d, numa região qualquer ao redor dessa carga elétrica. Então essa fórmula, ela traduz, ela representa o fenômeno do potencial elétrico a uma distância d dessa carga Q. Então essas fórmulas elas representam esses três fenômenos, o fenômeno da força elétrica, o fenômeno do campo elétrico e o fenômeno do potencial elétrico. Notem que na fórmula da força nós temos K, Q1 vezes Q2 sobre a distância ao quadrado. Eu tenho aqui duas cargas sobre a distância ao quadrado. De força elétrica para campo elétrico, uma carga desaparece. Aqui eu só tenho uma carga. E eu continuo com distância ao quadrado. Ó. Distância ao quadrado em força elétrica e distância ao quadrado em campo elétrico. Quando nós vamos para o potencial elétrico, eu mantenho essa carga do campo elétrico, mas eu só tenho uma distância. Aqui em força elétrica eu tenho distância ao quadrado. Em campo elétrico eu tenho distância ao quadrado. Em potencial elétrico eu só tenho D. A distância não está ao quadrado.
A força elétrica é uma grandeza vetorial. O que significa ser uma grandeza vetorial? Significa que a força ela tem intensidade, que é um valor numérico, ela tem direção e sentido. O campo elétrico também é uma grandeza vetorial. O que isso significa? Significa que o campo elétrico ela tem um valor numérico, ela tem uma direção e tem um sentido. O potencial elétrico não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar. Significa que ela só tem um valor numérico, seguido da unidade, naturalmente. Então, a força é uma grandeza vetorial, o campo elétrico é uma grandeza vetorial, o potencial elétrico é uma grandeza escalar. Força tem intensidade, direção e sentido, campo elétrico tem intensidade, direção e sentido, e potencial elétrico só tem intensidade, que é o valor numérico seguido da unidade. Não é? Isso é muito bacana. Então, na verdade, esse conjunto de fórmulas aqui, elas traduzem esses fenômenos da eletrostática, a força elétrica, o campo elétrico e o potencial elétrico. Não é bacana isso? Não é legal? Uma coisa que nós precisamos compreender, esses fenômenos da força elétrica, do campo elétrico e do potencial elétrico, eles existem na natureza. O que essas fórmulas fazem? Elas traduzem esses fenômenos matematicamente. Essas fórmulas representam esses fenômenos matematicamente. Isso é muito bacana, isso é muito legal. Ok?